começar o segundo assunto. O segundo assunto que a gente vai estudar hoje é fatorial de um número. Como está aqui definido, fatorial de um número chama-se fatorial de um número o produto desse número por seus antecessores até a unidade. O que é isso aí? Imagine que eu tenho o número 6 e eu quero calcular o fatorial desse número. Eu represento fatorial com esse sinal de exclamação aqui. O fatorial desse número é o produto desse número pelos seus antecessores, que são 5, 4, 3, 2, 1, até a unidade. 1 é a unidade, ok? Então aqui a gente tem a representação é n fatorial, ou seja, qualquer número que eu quiser representar o fatorial dele, eu represento com o sinal de exclamação, e ali eu tenho alguns exemplos, como esses exemplos aí, ó, 2 fatorial seria 2 vezes 1, fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 8 é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o fatorial de 12, o fatorial de 12 é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui, ó, se eu quiser saber o número que vai ficar aqui, é só multiplicar 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Isso significa que 6 fatorial é igual a 720. O 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Significa que 2 é o fatorial de 2. 5 fatorial, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então 120 é o fatorial de 5. 5 fatorial igual a 120. E o fatorial de 8 é só fazer as multiplicações que vocês fazem aí para verificar quem é o fatorial de 8, quem é o fatorial de 12. Lembrando que deve ter muito cuidado com as multiplicações, tá ok? Continuando aqui, como calcular o fatorial do número? Vocês já viram aqui como é que se calcula, está aí demonstrado no slide para você não perder. Simplesmente a gente multiplica o número pelos seus antecessores e no final a gente tem um número que corresponde ao fatorial, aqui nesse caso de 6, tá? A gente vai ver agora, usando o conceito de fatorial, o conceito de arranjo simples. Arranjos simples. O que é um arranjo simples? Arranjo é um tipo de agrupamento formado pelos elementos de um conjunto em que cada um difere do outro, tanto pela posição dos elementos como pela natureza dos elementos. Se não houver repetições de elementos, o arranjo é chamado de arranjo simples, quando não há repetição de elementos. Então eu tenho a fórmula aqui, ó, a fórmula do arranjo. Arranjo de N, PAP, significa arranjo de um número em grupos de P. É igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Eu tenho um exemplo aqui de calcular o arranjo. Veja só. Calcular o arranjo que podemos formar com 7 números em grupos de 3 números. Então, ele quer calcular o quê? O arranjo de 7 números em grupos de 3. Então, o arranjo de 7, 3 a 3, é igual a 7 fatorial, porque esse aqui é N e aqui é P. Tá? 7 fatorial dividido por N menos P fatorial. N é 7 menos
P, que é 3, fatorial. Então, arranjo de 7, 3 a 3, em grupos de 3, arranjo de 7 números em grupo de 3, vai ser igual a 7 fatorial, que eu não vou resolver agora, que eu simplesmente, se fosse fazer primeiro aqui embaixo, para depois, vocês vão ver por que eu vou fazer primeiro embaixo, depois em cima. 7 menos 3 dá 4, fatorial. Então, o arranjo de 7 números 3 a 3 vai ser igual. Agora eu vou abrir aqui o 7 fatorial até o 4 fatorial. Veja só, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 4, até vezes 4. Até vezes 4. Dividido por 4 fatorial. Então, veja só, esse 7 fatorial eu abri até 4 fatorial. Eu não fui até a unidade, até 1. O que eu poderia fazer? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não, eu fiz só até o 4. Por quê? Porque eu tenho 4 fatorial embaixo. E a minha intenção é cancelar esse 4 fatorial de cima com 4 fatorial de baixo, e aí eu fico somente com o que sobra. Arranjo de 7, 3 a 3 vai ser igual a 7 vezes 6, 42, 42 vezes 5, tá 5 vezes 2, 10, vale 1, 5 vezes 4, 20, 1, 21, 210. Isso significa o quê? Significa que eu posso fazer um arranjo de 7 números em grupo de 3, 217 vezes sem repetição. Tá? Eu posso arranjar, fazer um arranjo de 7 números em grupo de 3, 210 vezes. Ok? Vamos continuar agora o próximo assunto, que é a permutação simples. O que é a permutação simples? A permutação simples é um tipo de agrupamento que são formados utilizando todos os elementos. A diferença de um grupo para o outro é devido à ordem de colocação dos elementos. Eu tenho aqui um exemplo, a gente vê direto. Quantos números de 3 logaritmos distintos podemos obter usando os algarismos 1, 2 e 3? Então, eu tenho simplesmente que, numa permutação simples, numa questão como essa, usando 3 números aí, para ver quantos números de algarismos distintos eu posso ter. Então, eu tenho 1, 2 e 3. De quantas maneiras diferentes eu posso escrever 1, 2, 3? Eu posso escrever 1, 2, 3, é a primeira. A segunda forma aqui de escrever seria 3, 2, 1. A terceira forma seria 2, 3, 1. A quarta forma seria o quê? 1, 3, 2. E assim, quantas formas eu posso fazer? Para saber de quantas maneiras eu posso escrever 1, 2, 3, simplesmente eu faço a permutação de 3. A permutação de 3 é igual a 3 fatorial. Isso significa que a permutação de 3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Permutação de 3 vai ser igual a 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, significa que, utilizando os números 1, 2, 3, eu posso escrevê-los em ordem diferente 6 vezes. Isso é o exemplo que a gente tem aí. A gente pode ver outro aí. Quantos anagramas podemos escrever com a palavra amor? Veja só, a palavra amor tem quantas letras? Tem 5 letras. Eu posso organizar, arrumar. De quantas maneiras diferentes é a palavra amor? Aqui já é uma. Tá? A segunda seria o quê? Ó, imagina que eu tenho essa aqui, depois eu posso ter uma terceira, eu posso organizar como assim. Eu tenho. Quantas maneiras eu posso reorganizar essas letras? Essas letras reorganizadas aqui eu chamo de anagramas.
quando tiver uma pergunta na prova, alunos do Sucesso Curso, quantos anagramas eu formo com a palavra amor, significa que quantas formas eu posso organizar as letras com a palavra amor. E isso significa que se ela tem 3 letras, que a permutação será de 5. E permutação de 5 é igual a 5 fatorial. Então, a permutação de 5 vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A permutação de 5 vai ser igual a 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Isso quer dizer o quê? Que se eu mexer nas letrinhas da palavra amor, eu posso formar 120 anagramas diferentes. Parece muito, mas se você tentar fazer na mão, como eu estava fazendo aqui, você vai chegar a 120 de maneira diferente. Só que você vai ter um pouquinho de trabalho. Só isso. E agora, se tiver repetição, se o anagrama tiver repetição, veja só, na apostila de vocês aí do Sucesso Curso, tem uma questão que é bem clássica, e essa questão, ela diz o seguinte, de quantas formas diferentes, né, quantos anagramas eu posso escrever com a palavra arara. A palavra arara, primeiro, quantas letras tem? Vamos lá, letras. Quantas letras tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 letras. Mas observe que algumas letras se repetem. A letra A se repete quantas vezes? 1, 2, 3. E a letra R se repete quantas vezes? 1, 2. Então a letra R se repete 2 vezes. Para calcular quantos anagramas eu vou fazer aqui, a permutação vai ser de 5. Claro, né? Eu tenho 5 letras, a permutação vai ser de 5. Então, a permutação de 5, só que essas duas repetições aqui vai alterar a forma como foi feita aquela primeira, que não tinha repetição. Na primeira eu ia fazer só o fatorial de 5, com a palavra amor, não há repetição de letras, é simplesmente fatorial de 5. Só que essas duas repetições aqui, na palavra arara, altera essa forma. Como? Imagine que, nesse caso do arara, a permutação de 5 vai ser igual a 5 fatorial dividido por 3 fatorial multiplicado por 2 fatorial. Observe que as repetições, elas ficam embaixo, no denominador da fração, e elas são uma multiplicação das 2 fatoriais. Então, significa o quê? Que a permutação de 5 na palavra arara vai ser igual a 5 fatorial. Eu não vou mexer no 5 fatorial agora, eu vou resolver primeiro o fatorial de 3 e o fatorial de 2. Aí significa o quê? O fatorial de 3, a gente já sabe que fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 3 vezes 2, 6, né? 6 vezes 1, 6. Então, o fatorial de 3 é 6. E multiplicado pelo fatorial de 2, fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, aqui, 2. E o fatorial, então, o fatorial de 5 vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 6 vezes 4, 24. E isso aqui vai ser igual a 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120, 101, 120 dividido por 24. Como os dois números são pares, eu posso dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo, fica 60 dividido por 12. 60 dividido por 12. Eu ainda posso, como eles são pares, ainda posso dividir por 2.
Aí fica 30. Então, a permutação de 5 vai ser igual a 30. 30 dividido por 6, que é igual a 5. Isso quer dizer o quê? Que se eu organizar a palavra arara de outras formas, eu posso fazer isso 5 vezes. Ok? Continuando o próximo assunto, a gente vai entrar em combinação simples. Combinação simples. Vamos apagar aqui, para fechar o quadro limpo, para a gente entrar nessa última parte aqui desse assunto, que é a combinação simples. Combinação, ela é diferente de arranjo, porque a combinação, ela não leva em consideração a ordem dos subconjuntos. Veja só isso aqui. Ó. Na combinação simples, pode ser definido como um agrupamento dos elementos de um conjunto em subconjuntos. Na combinação, a ordem dos elementos não é considerada na formação de subconjuntos, ou seja, o subconjunto AB e BA, eles são iguais, devem ser considerados apenas uma única vez na contagem de quantidade de combinações. E eu tenho aqui a fórmula, a combinação de números PAB é igual a n fatorial dividido por p fatorial multiplicado por n menos p fatorial. Então aqui, ó, n é o número de elementos do conjunto, p é a quantidade de elementos por subconjuntos. E eu tenho aqui um exemplo, ó, utilizando a combinação simples e considerando o conjunto, eu tenho um conjunto aqui J. O conjunto J é formado pelos elementos A, B, C e D. A, B, C e D. Isso é o conjunto J, tá? Esse é o conjunto J. Encontre quantos subconjuntos é possível formar tomando os elementos 3 a 3. Veja só, primeiro vamos entender o que é subconjunto. Vamos lembrar, né? Lembrar o que é subconjunto. Imagine que um subconjunto de J seria AB. AB é um subconjunto de J. BC é um subconjunto de J. CD é um subconjunto de J. Eu estou fazendo aí o arranjo, a combinação de 2 em 2, mas ele quer de 3 em 3. Seria o quê? Um subconjunto A, B, C é um subconjunto, tomando 3 a 3. Então, para calcular a combinação de 4, 1, 2, 3, 4 elementos do conjunto, tomando 3 a 3, eu vou ter o que? N fatorial, tá vendo lá em cima? N. Quem é N? Então, N, 4 é N e P é 3 aqui. Então, seria N fatorial, é 4 fatorial, dividido por P fatorial, observe aqui embaixo, P fatorial, P é 3 fatorial, multiplicado, aqui não está representado, mas isso aqui é uma multiplicação, tá? Aqui embaixo, o P fatorial está multiplicando. Multiplicado por N menos P. Quem é N? 4. Então, 4 menos 3 fatorial. Fatorial a gente já está cansado de resolver, né? Então, a combinação de 4 elementos tomado 3 a 3, é assim que se lê. Combinação de 4 elementos. Se aqui fosse 10, seria a combinação de 10 elementos. Se aqui fosse 8, seria a combinação de 8 elementos. Como aqui é 4, então combinação de 4 elementos tomados 3 a 3, como ele pede na questão, tomados 3 a 3, vai ser igual a 4 fatorial dividido por 3 fatorial multiplicado. Primeiro a gente vai resolver o que está dentro do parênteses. É a regra da matemática, resolver primeiro o que está dentro do parênteses. 4 menos 3, 1. 1 fatorial não existe, então seria só 1. Certo? Então, a combinação de 4 elementos tomados 3 a 3 vai ser 4 fatorial, 4 fatorial, eu vou abrir o 4 fatorial até o 3 fatorial para cancelar o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. Então, 4 vezes 3 fatorial, observe que eu não fui até o fim. Se eu fosse até o fim, seria 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
mas eu parei no 3 fatorial em cima. Por quê? Porque embaixo, 3 fatorial vezes 1 é 3 fatorial. Eu tenho 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo, é uma multiplicação aqui, então eu posso, a matemática me deixa fazer isso aqui. Então significa que a combinação de 4 elementos somados 3 a 3 vai ser igual a 4. Isso significa que eu posso organizar isso aqui, ó, esses 4 elementos, tomado de 3 em 3, de 4 formas diferentes. E assim a gente termina a parte de combinatória.